Olá, olá, gente! Então, finalmente vai sair o nosso aulão de stories. Então, como dominar e garantir as views quando você mais precisa. Sabe aquele dia que tu se programou para fazer uma ação de vendas nos stories, para lançar algum produto, lançar uma coleção ou fazer um comunicado muito importante que todos os teus seguidores deveriam ficar sabendo, mas as views dos teus stories, foram lá embaixo. Isso aconteceu porque tu não se programou para garantir que naquele dia tu conseguisse, as views que seriam necessárias para que a tua ação ali tivesse sucesso. É preciso esse planejamento hoje em dia, porque sim, as views elas estão muito imprevisíveis. Isso se dá a diversos fatores, inclusive as mudanças constantes que o Instagram tá passando e vai continuar passando, porque o Instagram agora ele vai mudar cada vez mais, porque ele precisa se adaptar às novas gerações e às novas preferências das pessoas. Então ele precisa fazer teste para não acabar morrendo, não acabar perdendo espaço de mercado para os concorrentes. Então cada vez será mais necessário ele mudar, ele fazer ali alterações no algoritmo, ele colocar coisas novas para não perder esse espaço de mercado que é muito importante para ele. Então essas views, elas vão sim ficar muito inconstantes mesmo, tá? Então, planejamento é essencial para que tu consiga garantir essas views. Então, assim, vou começar esse aulão aqui. Eu dividi esse aulão em 3 etapas, tá? O primeiro eu coloquei ali como fundamental entender. Esse fundamental entender é a base. Por quê? Porque é tu entender como que o algoritmo funciona. Como que o algoritmo decide se ele vai mostrar os teus stories para os teus seguidores ou não, e para quais seguidores ele vai mostrar. Então é fundamental entender, até para que tu não fique presa nessa caixinha e presa apenas nisso aqui que eu vou dizer exatamente como eu vou dizer. O meu objetivo aqui é que vocês entendam como o negócio funciona, para que vocês consigam traçar depois as suas próprias estratégias, pensando em como que as coisas funcionam e adaptar da melhor forma pro objetivo de vocês e pro negócio de vocês. Meu objetivo não é deixar vocês presos apenas aqui ao que eu falo, tá? Depois a gente já parte para as estratégias, ou seja, quais estratégias a gente pode colocar nos nossos stories pra fazer ali o que o algoritmo espera que a gente faça, ou seja, como que a gente pode agradar o algoritmo para ele decidir distribuir mais os nossos stories para os nossos seguidores. Então aqui eu vou te dar uma série de estratégias, algumas provavelmente tu vai conhecer, outras provavelmente não, mas eu vou deixar assim, vou tentar deixar bem claro para vocês de que modo que vocês podem fazer isso na sequência de stories, então no planejamento, na estratégia de vocês. E depois eu vou vir então como colocar essa estratégia na sequência de stories que vocês querem que bombe, ok? Então vamos começar. Vou diminuir aqui a minha bolinha para ficar bem pequenininha aqui, porque o que interessa é o que tá aqui e eu preciso que vocês me ouçam bem também. Então já pega aí um lápis, uma caneta, um pedaço de papel para tu fazer as tuas anotações. Eu vou também deixar o link desse mapa mental aqui embaixo, tá? Então ali na caixa de comentários aqui do YouTube, vou deixar aqui para vocês terem acesso. Mas é importante que vocês façam as anotações, porque as anotações de vocês vai ajudar vocês também a gravar todos esses conceitos aqui que eu vou falar, tá? Então vamos lá. Fundamental entender. O que é fundamental entender para vencer o algoritmo e vencer, portanto, as views nos stories? É fundamental entender o algoritmo. Então, o que o algoritmo leva em consideração para decidir se vai mostrar ou não os stories de vocês? Ele leva em consideração principalmente 3 fatores, tá? A hora que tu postou os teus stories, a relevância que está tendo os teus stories. Então, será que aqueles stories estão interessantes o suficientes? Quando ele entende que seus stories estão relevantes, ele vai mostrar os seus stories para mais pessoas, e também o interesse de cada usuário no teu perfil. Então, a hora que postou, como
vencer isso, né? Não postar todos os stories do dia em um horário só, né? Isso é a regra básica dos stories. Tu não vai postar só lá às 9 horas da manhã e passar o dia inteiro sem postar mais nada. Porque apesar de não ser apenas a hora que tu postou que conta, antigamente era só isso que contava, hoje em dia não é mais, né? Ainda conta o horário que tu postou. Então ele não vai mostrar stories muito antigos para as pessoas, tá? É muito difícil, a não ser que aquele story esteja relevante demais, ok? Então, prefira dividir os stories aí que tu tem para postar durante o teu dia, pelo menos durante os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Não esquece que nem todo mundo passa o dia inteiro no Instagram, ok? As pessoas, elas geralmente trabalham, então elas, algumas, né, só podem entrar no Instagram pela noite, outras apenas pela manhã, outras apenas ali no ônibus no final da tarde. As pessoas entram quando elas conseguem entrar, quando elas têm esse tempo de entrar. Então, lembre-se sempre disso, tá? A relevância dos stories. Então, como tornar os teus stories relevantes, né? Com o combo do sucesso de visualização, mais retenção e mais interação alta. Conseguir visualizações é razoavelmente fácil, né? Tu posta uma story e tu vai ter ali um número mínimo de visualizações. Agora, se essas pessoas que visualizaram os teus stories, tu conseguir reter elas até o final dos stories, ou seja, se os teus stories estiverem tão interessantes a ponto dela realmente assistir até o final ou assistir uma boa parcela ali de segundos, o Instagram já vai pensar, opa, é diferente, essa sequência aqui tá legal, essa sequência tá prendendo as pessoas aqui dentro da rede social e isso é bom pra mim. Então, a retenção, ela tem contado muito pro Instagram. Quanto mais um usuário passa dentro do teu perfil ou olhando um conteúdo teu, mais o Instagram vai perceber que aquele conteúdo é interessante, aquele conteúdo tá mantendo as pessoas dentro da rede social e mais ele vai distribuir o teu conteúdo pros seguidores. Isso tá contando muito hoje em dia. Retenção. Agora, se tu conseguiu com o sucesso que é a visualização, mais a retenção e mais a interação alta. E por que interação? A visualização e a retenção, elas são atividades passivas, né? Então, ou seja, a pessoa, ela não tá fazendo nada ali, ela tá só recebendo aquela informação. Quando a pessoa interage contigo, ela não tá mais nesse estado passivo de só receber informação. Ela está produzindo também. Então, para uma pessoa fazer isso, sair desse estado passivo, é porque ela realmente achou aquele teu story muito interessante, muito legal. E o Instagram entende isso, tá? O algoritmo entende que tudo que tem mais interação está sendo mais interessante, está sendo mais relevante para aquela base de seguidores, para aquela base de usuários ali da rede social dele. Então, ele vai pegar aquilo ali e vai distribuir para mais pessoas, porque ele quer que as pessoas abram o Instagram e se deem de cara ali com coisas que elas gostam, com coisas interessantes para que elas fiquem dentro da rede social. Então, é esse o pensamento que vocês têm que pensar, tá? Bom, e também o algoritmo leva em consideração, óbvio, o interesse de cada usuário no teu perfil. Então, o interesse que cada usuário mostra ter no teu perfil. Mas esse não é um trabalho que a gente pode fazer apenas no dia que a gente quer que os nossos stories bombem. Esse é um trabalho que a gente precisa fazer todos os dias. Então a gente sempre tem que ter a preocupação de estar envolvendo as pessoas de outras maneiras para que quando a gente precise aplicar essa estratégia para que os nossos stories bombem, né, essa estratégia ela seja potencializada ainda mais, porque a gente já vai ter um bom número de pessoas que o Instagram sabe que se interessam pela gente. E qual a melhor maneira de fazer isso hoje em dia, de mostrar pro Instagram quais pessoas que se interessam pela gente? Através do direct.
Pode perceber, as pessoas com quem tu mais troca direct pelo Instagram, geralmente são as que estão ali sempre nas primeiras colocadas ali das tuas bolinhas dos stories. Porque o Instagram, ele tá com um foco muito grande nas mensagens diretas, no direct, na troca de mensagens. Eles estão dando foco nisso e eles consideram como uma interação muito importante. É a interação mais importante, a interação mais íntima que uma pessoa pode ter contigo dentro da rede social. É essa conversa no privado. Então não tenha medo de conversar com as pessoas pelo direct, ok? Muito importante isso. Bom, entendendo então quais são os 3 pontos que o Instagram leva em consideração para decidir se vai mostrar ou não os teus stories para os teus seguidores, a gente parte para algumas estratégias que nós podemos incluir, né, na nossa sequência de stories para agradar o algoritmo, levando em consideração então esses 3 pontos aqui e principalmente esse ponto aqui que é o mais controlável, né? E é o mais difícil também de se fazer. Então, aqui a hora que postou, é só tu dividir manhã, tarde e noite. Aqui o interesse de cada usuário, a gente já viu que não adianta fazer apenas em um dia só. É um trabalho que tu vai ter que fazer, tu vai ter que se preocupar todo dia com isso. É um trabalho contínuo esse aqui, de fazer com que as pessoas demonstrem esse interesse. Agora, tornar os teus stories relevantes, esse a gente já pode ter uma estratégia ali para colocar em prática em um dia só. Então, o que a gente pode incluir nos nossos stories para torná-lo mais relevante do ponto de vista do algoritmo? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é estimular a interação e a ação das pessoas. Essa é a base para tu conseguir fazer com os teus stories bombem, ok? Então, estimular o que o algoritmo prioriza, que são as interações. Então, esses mecanismos aqui vão estimular as interações. E eu coloquei vários aqui para vocês como exemplos de como usar, tá? Muita gente fala que apagando os stories do dia anterior, o Instagram, ele distribui melhor, distribui mais para mais pessoas. Isso é verdade? Sim, é verdade, já testei. Porém, eu não gosto muito dessa tática de apagar os stories. Porque quando tu apaga os stories, tu perde dados, né? Tu perde muitos dados. Tu não consegue ver quantas pessoas visualizaram, se votaram, se tu tem alguma enquete, não consegue ver o resultado da enquete, enfim. Eu não curto muito, então eu sugiro que tu apague os stories com muita moderação. Faça isso de um jeito bem estratégico e não faça isso com muita frequência, senão tu vai acabar perdendo muitos dados. Tá, mas aí qual é a outra forma que tem de fazer isso? Esperar a tua bolinha zerar. Então, se planejar para esperar a tua bolinha zerar. Aqui, apagando os stories, tá? Não adianta tu apagar os stories e já postar logo em seguida. Tu precisa esperar ali um tempinho, algumas horas, antes de postar, antes de iniciar a tua sequência novamente. Esperando a bolinha zerar, tu não perde os dados e tu tem essas horas, né, pro algoritmo entender ali, opa, faz tempo que ele não posta, vamos bombar aqui esse primeiro story dele. Tá? Então, se planeja, por exemplo, se tu quer fazer essa sequência aí pra bombar o teu Instagram na sexta-feira, quando é que tu vai postar a última vez? Bom, tu vai postar a última vez lá pela quarta-feira às 9 horas da noite, porque aí a tua bolinha, ela vai estar com os stories até quinta-feira, 9 horas da noite. Mas depois da quinta-feira às 9 horas da noite, ela vai o quê? Ela vai zerar pra tu conseguir iniciar a sequência com ela zerada na sexta-feira pela manhã. Então, planejamento. Planejamento é a chave, né, de uma estratégia bem feita, ok? Então, apagar stories ou esperar a bolinha zerar é uma das estratégias que tu pode aplicar para fazer com que os stories deem mais uma bombadinha nas visualizações. Outra forma, que vocês já devem ter ouvido muito falar, são as enquetes. Geralmente a enquete, por que ela funciona tanto? Porque ela conta como uma ação a mais que o usuário faz além de visualizar. Então é aquilo que eu falei pra vocês. Vocês tiram o usuário daquele estado passivo, né? Pra ele tomar ali alguma ação. Então ele já vai ter que clicar na tela, fazer uma escolha. O Instagram entende isso como uma interação a mais. Geralmente,
Sticker, no geral, conta como uma interação a mais. Então, é muito bom que tu utilize aqueles stickers de interação. Porém, pros stories bombar, o que mais funciona realmente são as enquetes. Eu já testei com outros stickers, mas abrir com uma sequência de enquetes os teus stories é o que funciona mais. Eu recomendo abrir com no mínimo 3 enquetes. Quase nunca adianta apenas uma, então tem que ser realmente no mínimo ali umas 3 enquetes e no máximo 6. Por que eu coloco no máximo 6? Porque colocando muito mais que 6, a pessoa ela já se cansa, né? Ela não vai querer ficar votando ali o tempo inteiro, aquilo ali já fica chato, ela vai pular os teus stories. Então coloca entre esse número, entre 3 e 6 é um bom número de enquetes. E elas precisam ser fáceis de serem respondidas. A pessoa, ela tem que votar. Se tu colocar um monte de enquete ali e ninguém votar, os teus stories não vão bombar. Não vai surtir o efeito que tu quer. Então, elas precisam ser fáceis de serem respondidas. Por exemplo, sim ou não. Elas precisam também ser contextualizadas. Tu não vai colocar uma enquete nada a ver com nada sobre o assunto que tu tá introduzindo, sobre o assunto que tu quer falar, sobre o assunto do teu perfil, só por colocar uma enquete ali. Não. Contextualiza a enquete com a tua sequência, pra não ficar uma coisa nada a ver, pra não ficar uma coisa super perdida, tá? Faça a pergunta de modo que a pessoa se sinta à vontade de dar opinião. Se ela perceber que tu vai ficar ali julgando as respostas que elas vão te dar e elas ainda não possuem uma intimidade contigo, elas não vão querer votar, ok? E presta atenção no tamanho do sticker da enquete que tu coloca. Então, não adianta querer que o story fique bonitinho e colocar a enquete bem pequenininha lá num cantinho, a pessoa não vai nem ver. Se a pessoa não vê, a pessoa não vai clicar, a pessoa não vai sentir vontade de votar. Então, coloca ali de um tamanho bom, não precisa ser exagerado, mas coloca um tamanho bem visível, de uma forma mais centralizada ali nos teus stories, para que seja bem visível e que seja fácil também a leitura das opções para a pessoa ter mais vontade de participar e ter mais vontade ali de marcar, de dar a opinião dela ali naquela enquete, tá? Bom, então, primeira estratégia, apagar os stories. Segunda estratégia, abrir com uma sequência de enquete. Terceira estratégia, estimular as respostas. Lembra que eu falei que o direct é a interação mais importante hoje em dia? Então, quando a pessoa responde um story teu, a pessoa está interagindo contigo em uma das formas que o Instagram hoje em dia mais está priorizando. Então, essa aqui é uma das estratégias que mais dá certo. Então, faça perguntas e conduza a conversa para que a pessoa se sinta confortável em responder os teus stories, tá? Então, aqui eu dou alguns exemplos de como que tu pode fazer isso. O primeiro, gente, é perguntar. Peça a resposta pelo direct. Então, perguntar se a pessoa prefere vermelho ou azul, se a pessoa concorda ou não concorda. Enfim, perguntar qualquer coisa ali de acordo com o teu interesse, de acordo ali com o contexto da tua enquete, com o teu objetivo, com o contexto ali da tua sequência de stories, aliás. Pergunta, faça com que as pessoas respondam e os teus stories, porque no momento que elas responderem vai ser como se fosse um direct que ela vai te enviar, tá? Se tu já tem um engajamento bom nas redes sociais, vai chover resposta. Vai chover resposta de qualquer coisa que tu pergunte e peça para as pessoas responderem ali aos teus stories. Agora, se tu não tem um engajamento bom, se tu tá recém começando, o que eu te aconselho? As pessoas elas ainda não se sentem tão íntimas de ti para te enviar uma resposta por direct, né? Então tu precisa facilitar esse contato. Então já fala pra pessoa o que ela tem que te enviar. Então, prefere vermelho ou azul? Vermelho, azul, né? Coloca eu quero se tu quer X coisa, ou se tu quer Y, então a pessoa já vai saber que ela só precisa te enviar ali um eu quero. E o Instagram vai estar lá contando interações nos teus stories. Então, seja esperto nisso, ok?
Peça para te contar algo parecido, situação parecida, dá opinião sobre algo que falou. Isso aqui dá muito certo quando o que tu tá contando, a história que tu tá contando acaba gerando uma identificação, porque a pessoa ela fica louca para te contar que ela também passou por uma situação parecida, que ela também ficou revoltada, que aquilo é um absurdo ou que aquilo é muito legal. Então, quando as pessoas se identificam com ali a história que tu tá contando, as pessoas vão sentir vontade de te enviar alguma mensagem, de te enviar algum recado ou de dar a opinião delas. Então, peça para que elas te contem algo parecido, deem a opinião sobre alguma situação ali que tu tá contando e peça para que elas façam isso respondendo às tuas histórias. Uma coisa que dá muito certo, é tu dar alguma opinião polêmica, né? É claro que isso só vai funcionar se tiver ali a ver com o teu objetivo com aquela sequência de stories. Afinal, por que tu quer que aquela sequência de stories bombe, né? Tem como tu encaixar uma opinião polêmica aí nessa sequência de stories para introduzir o teu assunto, para introduzir a tua ação de vendas, para tu introduzir o teu lançamento, para tu introduzir o teu comunicado? Opinião polêmica sempre gera muitas respostas, tá? Então, elas sempre vão gerar respostas e reações, principalmente de quem concorda. Porém, se tu for optar por essa tática aqui, polêmica sempre gera engajamento. Infelizmente ou felizmente, as pessoas gostam de uma polêmica, elas gostam de tomar um lado, de tomar um partido. Mas, se tu for, então, dar uma opinião que tu sabe que é polêmica com o intuito de gerar essa interação e bombar os teus stories de forma estratégica, vai preparado pro hate, porque assim como provavelmente tu vai receber muito mais direct de pessoas que concordam contigo, porque daí elas vão se sentir mais à vontade de entrar em contato contigo, porque elas estão concordando. Nem todo mundo que não concorda vai se sentir à vontade para te escrever que não concorda, mas algumas vão. Então, tu tem que estar preparado pro hate, tá? E outro tipo ali de estimular as respostas aos seus stories é através das reações. As reações rápidas, né? Ou seja, sabe quando a pessoa só arrasta ali pra cima e tem vários emoticons que a pessoa pode te enviar? Então, isso é ótimo, porque é uma forma fácil da pessoa te enviar uma resposta. É uma forma rápida e fácil, que a pessoa não precisa fazer muito esforço e todo mundo sabe enviar uma reação rápida, tá? Então, incentive pedindo a reação dos seus stories para medir a opinião das pessoas sobre alguma coisa. Então, quer que eu continue? Manda foguinho pra sim, manda carinha triste pra outra coisa. Então, vai incentivando que as pessoas conversem contigo nos stories através das reações rápidas, ok? Bom, então temos aqui as respostas e eu quero lembrar de uma coisa muito importante com vocês, principalmente aqui para estimular as respostas aos teus stories. Se você não pedir, o usuário não vai fazer. Então, peça. Coloque um CTA nos teus stories. O que é CTA? CTA é Call to Action, ou chamada para ação em português. O que é isso? É fazer o usuário lembrar que pode tomar uma ação. Ou seja, é incentivar que o usuário lembre, incentivar que o usuário faça alguma ação que tu deseja que ele faça. Por alguns exemplos, tá, de CTAs que são bem comuns aqui no Instagram. Clique no link abaixo ou clique no link. Compartilhe esse post, Reels, Direct. Me responda esse story com X ou Y. Manda foguinho se você quer que eu continue. Me segue para mais conteúdos como esse. No caso, se tu estiver postando um Reels, por exemplo, é muito legal de usar esse CTA pedindo para a pessoa te seguir. Então, isso é CTA. É uma chamada para ação. É você pedir para o usuário fazer aquilo que tu quer que ele faça, tá? Muito importante, não dá vários CTAs no mesmo story, tá? Escolhe uma ação. Se tu pedir para o usuário fazer muita coisa, ele vai acabar não fazendo nada. Então, escolhe o que tu quer, ok? Bom, já vimos então como estimular as respostas. Já vimos então que é necessário pedir para o usuário fazer. As pessoas, elas são preguiçosas, elas precisam ser lembradas das coisas. Vamos então
para a última estratégia, que é estimular a retenção. Como a gente já viu, o Instagram ele tem priorizado contas que retêm os usuários dentro da rede social. Eles gostam de conteúdos que façam os usuários ficarem presos ali, né? Ficarem consumindo aquele conteúdo por mais tempo. Então, o Instagram ama quem mantém o usuário entretido. Como fazer isso nos teus stories? A primeira estratégia, ativar a curiosidade. Como é que tu pode ativar a curiosidade através dos teus stories, através da tua sequência dos teus stories? Faz um mistério aí, tá? Não conta tudo de uma vez, vai contando em partes. Então conta uma coisa interessante de manhã, fala que vai continuar de tarde, depois fala que vai continuar no outro dia, por exemplo, né? Diz que vai contar uma coisa muito legal de noite ou nos próximos stories. Outra estratégia que eu acho muito legal para aumentar a retenção e que dá muito certo para bombar os stories é fazer com que as pessoas voltem. Ou seja, elas ficam mais tempo ali presas na tua sequência de stories, porque elas veem o story e elas ficam voltando também. Mas como? Por que as pessoas voltariam? Bom, aí a gente pode usar algumas estratégias, como por exemplo, esconder informações em seus stories e avisar depois. Essa estratégia eu uso muito e eu uso principalmente, essa aqui, escondendo um cupom de desconto nos stories. Então, eu posto ali uma sequência de stories, posto uma foto e escondo um cupom de desconto nela. E aí, no próximo story, eu falo, opa, no story anterior tinha um cupom escondido, volta para pegar o teu cupom. E muitas pessoas vão voltar para procurar o cupom. E mais do que isso, elas vão colocar o dedinho na tela e vão ficar ali um tempo maior nos teus stories, consumindo o teu conteúdo, procurando esse cupom. Tá, mas essa informação para a pessoa voltar precisa ser uma informação relevante. A pessoa precisa sentir que que vai ter, né, algum tipo de vantagem voltando os teus stories, porque ninguém gosta de ficar voltando os stories de ninguém. Então, se tu colocar um estímulo sem graça pra pessoa voltar, ninguém vai voltar nos teus stories e não vai dar certo. Então, pense em colocar alguma coisa realmente legal, alguma coisa realmente de valor, alguma coisa que a pessoa pense que vai valer a pena se ela voltar os teus stories ali pra pegar aquela informação ou aquele detalhe que tu escondeu, ok? Bom, então nós já tivemos aqui, já vimos algumas estratégias de como fazer com que o usuário interaja para tornar a tua sequência de stories mais relevante, né? Então, apagar os stories ou esperar a bolinha zerar, usar muito as enquetes, estimular as respostas aos teus stories e também reter o usuário bastante tempo ali consumindo aquele teu conteúdo. Mas como que a gente vai usar isso em uma sequência de stories de forma estratégica para realmente garantir que aqueles stories bombem em um dia que tu precise que ele bombe? Agora a gente vai para essa parte que é o como utilizar todas essas estratégias aqui que eu falei para vocês. Bom, a primeira coisa, primeira coisa é, escolhe no mínimo 3 itens dessas estratégias aqui que eu falei para usar na tua sequência de stories. O meu combo preferido que eu uso quando eu preciso bombar os meus stories é o combo de esperar a bolinha ficar vazia, abrir com uma sequência de enquetes e depois vir com algum incentivo às respostas. Geralmente, quando eu planejo, né, a minha sequência de stories para comunicar alguma coisa ou para fazer alguma ação de vendas, eu faço isso aqui. Eu abro a minha sequência com esse combo, tá? Muito importante,
planejar antes cada story, toda a sequência de acordo com o objetivo, porque assim tu vai conseguir inserir essas enquetes, tu vai conseguir inserir essa resposta que tu quer estimular que as pessoas te deem, de acordo ali com o contexto do que tu quer comunicar, tá? Então, todas essas ferramentas que tu vai utilizar para estimular a interação, elas não vão ficar soltas. É muito importante que tu insira elas, que tu contextualize elas ali de acordo com o teu objetivo naquele dia. Vai ser muito mais legal e não vai ficar ali um story sem pé nem cabeça, tá? E o mais importante, postar esse combo do sucesso logo pela manhã. Então, por exemplo, tá? Tu quer fazer uma ação na sexta-feira pela manhã, tu quer que os stories bombem. Bom, primeira coisa, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é vender, meu objetivo é lançar uma coleção. Bom, então eu vou escolher o meu combo de sucesso, eu vou planejar a minha sequência de stories, então eu vou esperar a minha bolinha zerar. Eu vou abrir com uma sequência de enquetes que tenham a ver ali com o que eu quero comunicar. Depois eu vou fazer uma pergunta que também tenha a ver com o que eu quero comunicar e vou pedir para que as pessoas respondam. E depois eu já vou vir com o que de fato eu quero fazer. Então, logo depois do combo do sucesso, eu já vou vir com o lançamento do produto, com o link para a pessoa comprar, com as peças em promoção, com, enfim, o lançamento do produto, o lançamento da coleção. E aí tu já vai vir com o que tu quer comunicar logo depois do combo do sucesso. Por quê? Porque esse combo, ele vai garantir que as visualizações, né? Que as visualizações aumentem. Então, o teu comunicado ali, o teu objetivo ali, ele precisa vir logo depois, tá? Tá, mas daí tu vai parar por aí, vai postar de manhã tudo de uma vez? Não. Lembra que eu falei, o horário dos stories, ele não é apenas a única coisa que conta, mas ele também conta. Então, tu vai postar tudo aquilo ali de manhã e vai continuar postando ao longo do dia. Eu recomendo postar ao menos uma vez de tarde, uma vez no fim da tarde, então ali perto das 6 horas as pessoas costumam acessar bastante as redes sociais, e uma vez de noite, perto das 9 horas da noite, também é um horário muito bom que as pessoas costumam acessar bastante. Assim tu vai garantir, né, que os teus stories sejam vistos por muitas pessoas, porque ele vai estar relevante e ele vai estar recente. E se tu tiver feito um bom trabalho de estimular o envolvimento das pessoas ali com o teu perfil em outros dias, ele também vai mostrar para ainda mais pessoas para quais o Instagram percebeu que tem ali um interesse no teu perfil, tá? E tu pode continuar usando essas estratégias, ou seja, usando enquetes, estimulando as respostas no restante dos stories que tu vai postar ao longo do dia. Então tu vai planejar o teu combo do sucesso, onde tu vai estimular todas essas interações com as estratégias que a gente viu ali em cima. Tu vai abrir com ele, tu vai fazer o teu comunicado, tu vai lançar o teu produto e depois tu vai continuar postando, ok? E assim tu vai garantir que as pessoas vão realmente visualizar o que tu tem interesse que elas visualizem. Tu vai garantir que os teus stories naquele dia tenham uma quantidade de views interessante para que tu tenha sucesso de acordo com o teu objetivo, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me enviem aqui nos comentários ou também me enviem lá no meu Instagram pelo direct que eu respondo. O link desse mapa mental vai estar aqui embaixo, então é só clicar. Eu vou colocar também aqui embaixo o link para o Desperte Seu Perfil, que é o meu produto, é o meu material para te ajudar a traçar toda a estratégia do teu Instagram, a planejar, porque com estratégia tudo fica mais fácil. Então ele vai te ajudar a pesquisar sobre o teu público-alvo, a criar a tua persona, a escolher o teu posicionamento, o melhor posicionamento para tua empresa, a criar a tua linha editorial, vai te explicar sobre funil de conteúdo, sobre algoritmo também. Então já vou deixar o link aqui embaixo, é bem baratinho e é fundamental que tu tenha a estratégia do teu Instagram todinha nas mãos. Enfim, gente, espero que tenha sido útil,
tá? Esse aulão pra vocês. Coloquem em prática e depois me contem se deu certo. Tenho certeza que vai dar se vocês seguirem aqui todas essas dicas que eu dei, ok? Um beijo e até mais!